Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Eu vou direto para a primeira página de O Globo. Está aqui. Isso. Mais rigidez. Dino libera emendas com novas regras de transparência. Ratificada pelo plenário do STF, decisão exige identificação de autores e plano de trabalho e limita alta anual das verbas. Olha, eu sou absolutamente, e não sou só eu, contra essas distorções que representam as emendas parlamentares. São distorções por várias razões. Primeiro, porque a democracia convencionou que a execução de um orçamento, a administração de obras, etc., de um governo, é feita pelo executivo, e não pelo legislativo, como querem alguns ou a maioria dos parlamentares brasileiros. Há quem diga que existem vários sistemas de democracia, 1, 2, 3, e Brasil, quer dizer, virou um sistema novo onde o legislativo às vezes toma o lugar do executivo. E enfim, eu acho que a atitude... vem coisas atrás disso, que o Dino fez porque queria não sei o quê e tal. Enfim, vem assombrações. O fato é o seguinte: continua a existência das emendas, porém existe uma moralização, alguma moralização. Antes você pegava dinheiro público, enfiava numa prefeitura e sumia. Você não sabia quem executava, ninguém prestava contas, enfim, festejou geral. E agora parece que as coisas vão entrar na linha, pelo menos teoricamente. Agora precisa ver, me lembrou alguém hoje, como é que isso vai ser fiscalizado. Como é que vai ser fiscalizado? Quais são os inconvenientes? Primeiro, quer dizer, não é atribuição e não é porque é bom ou não é bom, porque querem, por uma questão de burocracia, etc. É porque funciona assim e assim funciona bem com essa divisão de trabalho entre os poderes. O legislativo legisla e o executivo executa, e o judiciário julga, nem sempre, mas julga. Eu não estou falando do Brasil, é evidente. Então tem uma série de regras e tal, mas continuam os defeitos básicos de origem. Primeiro, o fato de você permitir que o legislativo assuma o papel do executivo. Segundo, pela imensa quantidade de dinheiro que é aplicada nisso. Se fosse, é aplicada para obras, são obras feitas nas cidades, anseios da população, etc. Não é bem assim. Você, sob o aspecto democrático, é uma distorção, porque você concede aos atuais parlamentares o uso dessas verbas gigantescas. Então, lhes dá uma vantagem sobre quem quer concorrer com eles eleitoralmente. Tá? Quer dizer, um candidato que aparece, que tem condições de ser um legislador, não consegue, né? Tem mais dificuldades, porque
montanhas de dinheiro são utilizadas pelos seus adversários que já são deputados. Outra coisa grave, sob o aspecto administrativo, né, sobre como queremos que o Brasil seja tocado, é o seguinte: você pulveriza as obras. São N pequenas obras, quer dizer, tem todos os inconvenientes, ficam com os empreiteiros amigos, etc, etc, e você não consegue ter uma grande obra para uma região, porque esse dinheiro vai sendo pulverizado por obras ou empregos geralmente de caráter eleitoral. E claro que a população gosta, fonte luminosa, até tem coisas boas, mas que se cingem, que se restringem àquela cidade. Você perde a oportunidade de pegar alguns bilhões e fazer obras que são obras de infraestrutura para as regiões, etc, etc, transformando em pequenos núcleos de obras. Isso não é o que se deseja para um país que pretende ser civilizado. E se gasta uma montanha de dinheiro. Você vê que, se você olhar o que foi gasto lá desde 1900 e nada, você se assusta, foi subindo, subindo, subindo. Então, essa decisão do Supremo, que já tem maioria no Supremo, vem, tudo indica, para moralizar o que está acontecendo. E tem que cobrar o passado também. Tem que se verificar, os deputados não queriam, mas tem que se verificar como foi gasto o dinheiro quando não havia todo esse controle. É dinheiro público, é dinheiro seu, do seu imposto. Outra coisa aqui que eu olhei e falei, sacanagem. Pacote, isso é o Estadão. Vamos mostrar aqui, ó. Pacote do governo para cortes abre brecha à elevação do gasto. Já veio esse pacote contaminado por essa contradição, né, do imposto de renda, da redução, da eliminação do imposto de renda para quem gasta até R$5.000. Já veio com o que está causando praticamente uma crise no país, né? Essa tentativa de edulcorar algo amargo, né, inventado pelo presidente da República e que acabou dando no que deu. Dólar já passou dos R$6. Isso tem consequências gravíssimas da economia, etc. Quer dizer, o presidente Lula causou um prejuízo gravíssimo para o país. Pode anotar, causou um prejuízo gravíssimo para o país. E ele sabe muito bem o que ia ocorrer. Você não pode atribuir isso a uma ingenuidade dele. Ele tem um monte de problemas, mas ingenuidade não. Aí tem, então eu vou ler. Projeto enviado ao Congresso permite o uso de 39 bi de fundos. O pacote elaborado pelo governo federal para cortar gastos da União abre brecha para o aumento de despesas fora da contabilidade tradicional, os, entre aspas, gastos parafiscais. Alertam especialistas em contas públicas. Projeto de lei enviado ao Congresso permite o uso entre 2025 e 2030 do superávit financeiro de 8 fundos públicos, que somam 39 bilhões. Entre eles estão o Fundo da Marinha Mercante e o Fundo Nacional Antidrogas. Hoje, os recursos desses fundos só podem ir para as políticas para as quais foram criadas ou criados. Se o dinheiro não é gasto, vira superávit e fica parado.
ficou desvinculado e disponível para fazer o que quiser, diz Marcos Mendes, pesquisador do INSPER, sobre a proposta do governo. Eu não sei se isso foi um jabuti enfiado lá no meio da noite por algum palaciano, algum parlamentar, mas o fato é que isso é um escândalo. Você projeta, você propõe um instrumento de emergência para conter gastos e ele vem com um furo desses. Você acha que não sabiam? Você acha que também, passou a ingenuidade? Imagine, bom, vamos ver se acabam com isso rapidamente. Deixa eu ver aqui. Tem uma outra história que é assustadora que precisa também, eu acho que é uma coisa que precisa ser resolvida de outra maneira. Essa foto aqui do Estadão, na primeira página, você quer ver? Em questão, o corte de 10 mil árvores para processar mais lixo. Prefeitura de São Paulo deseja criar em área verde, ao lado de aterro, acima à direita. Olha, aqui são as árvores, aqui está o aterro. Um local para separação e incineração de resíduos na Zona Leste. Alvo de ambientalistas, o projeto foi aprovado em primeira votação na Câmara e requer mudança de plano diretor. Você acredita? 10 mil árvores, no momento em que há um engajamento, uma tentativa de engajar o país e a população na defesa do meio ambiente. Certamente haverá outra maneira de resolver isso, resolver em outro local. Pode até custar mais caro, mas 10 mil árvores é uma floresta, e está aí, né? À beira de acontecer. Cadê o prefeito que era bonzinho na campanha eleitoral? Está aqui, Prefeitura quer cortar 10 mil árvores e criar área com incinerador de lixo. Já aprovado em primeira votação na Câmara, projeto requer mudança do plano diretor e é alvo de crítica de ambientalistas. A administração descumprir exigências ambientais. Quer ver? Para coordenador de ONG, projeto prolonga a solução do aterro. Para Carlos Tadeu, coordenador de incidência política do Pink Mai Carroça, Associação da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que desenvolve iniciativas de catadores de lixo em todo o país, embora o projeto de lei da Prefeitura seja divulgado como um centro tecnológico moderno de tratamento de resíduos, ele prolonga a solução de aterro sanitário, já vista como superada nos países mais desenvolvidos. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Depois o Estadão está bravo com o poder público hoje. Está bravo. E tem uma outra coisa que o Estadão coloca em notas e informações, que são os banheiros de Lula. Petista se indigna com o déficit de banheiro no país e manda construí-los como se isso bastasse. Quer dizer, o Lula diz que ficou sabendo, de repente, pela imprensa, que X milhões de brasileiros não tinham banheiros em suas casas, nem conheciam banheiros. Então ele movimenta o seu governo para construir banheiros. Em evento recente, o presidente Lula... Imagine, a gente sabe disso há 200 anos. Agora veio o presidente alegando que não sabia.
é uma bela história. Portanto, apenas construir banheiros não basta, especialmente quando o primeiro passo, que é a universalização do saneamento, segue sendo apenas uma promessa para milhões de brasileiros. Quer dizer, pega uma história dessa e vende como uma grande realização. Vai ter banheiro para todo mundo, etc, etc. Aí você põe uma pitada de propaganda, paga por você também, né? Põe um bom comunicador para redigir o discurso, como o discurso que o Fernando Haddad leu de maneira desgostosamente, enfim. Notícia importantíssima: uma liminar suspendeu a votação do impeachment de Melo, presidente do Corinthians. Não teve a reunião do Conselho ontem, do Conselho Deliberativo do Corinthians, que poderia, devido a irregularidades gravíssimas, caçar o presidente do Corinthians. Tem uma matéria aqui ainda de ambiente no Estadão que é bom a gente fazer um registro. É uma coisa futurista, mas parece que está acontecendo. Bactéria que come plástico pode ser arma antipoluição. Micro-organismo comum em águas residuais pode quebrar material e transformá-lo em fonte de alimento. Tá vendo? Quer dizer, tem isso, né? Deixa eu ver aqui. O estudo, claro, é um chinês, Nanking Zhu, autor e líder do estudo e pesquisador de pós-doutorado, comparou o consumo de plástico pela bactéria com a forma como as pessoas consomem carne de vaca. Se você quiser comer carne bovina, precisa cortá-la lá em diferentes partes. Algumas partes você pode comer, outras não, disse Zhou. Você processa em diferentes pedaços de carne, então cozinha e depois precisa cortá-la em pedaços menores antes de comer e digerir. É a maneira como deve ser processado o plástico para ser comido por essas bactérias. Vão ter uma bruta indigestão, já imaginou? Coitada das bactérias. Afinal, são seres vivos. Daqui a pouco aparece alguém defendendo as bactérias. Olha aí, quero ver como o governo vai reagir a isso. Galípolo prevê juros altos por mais tempo e pela meta de inflação. Quando aparecia a possibilidade de manutenção de juros altos ou subida de juros, o presidente Lula, lembra, ele já parou, partia para o pau em cima do Roberto Campos, presidente do Banco Central. Ele foi chamado de tudo. A deputada Gleisi, presidente do PT, foi escalada para agredir de todas as maneiras o presidente do Banco Central, e agora o Lula veio e nomeou, quer dizer, indicou, porque toma posse em janeiro, o doutor Gabriel Galípolo, para ser o novo presidente do Banco Central. O Galípolo tem uma formação técnica, tem um compromisso com a história. Ele não vai, aparentemente, isso que se temia, ser um instrumento do Lula. O Lula seria o verdadeiro presidente do Banco Central, sobe e desce juros ao seu talante, à vontade dele. Parece que o Galípolo já votou contra posições do Lula, votou a favor de posições técnicas, tudo indica que ele vai ser um presidente do Banco Central que vai olhar essa questão toda que envolve a atuação do Banco Central como uma questão técnica
não como uma decisão política para favorecer esse ou outro político populista. Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, disse ontem que a Selic pode ficar elevada por mais tempo para que a meta de inflação seja atingida. Em novembro, a taxa básica de juros subiu a 11,25% ao ano. Aí diz o Galípolo, a economia está mais dinâmica, com desemprego em mínimos históricos e real desvalorizado. Segundo o atual diretor de política monetária, que é o Galípolo, o principal objetivo do Banco Central agora é reancorar as expectativas inflacionárias do mercado. Analistas elevaram de 4,71%, elevaram a 4,71% a previsão para 2024 e esperam dólar e juros mais altos em 2025 e 2020, diz primeiro boletim Focus após o pacote fiscal. Aí tem uma frase do Galípolo nessa entrevista, assim, é uma frase dele. Por que não segura o dólar no peito? E aí ele mesmo responde, não é assim que funciona. Provavelmente alguém no Palácio do Planalto sonha em assinar um decreto, uma medida provisória, alguma coisa, para baixar os juros, para segurar a inflação. Isso, aparentemente, não está no programa do Galípolo. Lembra da Dilma? A moeda tem refletido frustração do mercado com ajuste fiscal. Ontem fechou, a moeda é o dólar, né? A 6,07, R$ 6,07, novo recorde. Ao comentar o estresse, Galípolo descartou intervenção. Se precisar, tem intervenção, viu? Por enquanto, mas é bom que ele diga como é que ele imagina que deve agir. Aí tem uma materinha do Estado anunciada aqui. Economistas colocam dúvida, a Folha, não é Estado, desculpe. Eles estão cada vez mais parecidos e eu confundo. Economistas colocam dúvidas sobre impacto de pacote fiscal do governo Lula. Aí até 2030. Deixa eu ver aqui. Aí a Folha volta às emendas e a Folha traz um problema urbano que é um problema que mexe com as pessoas, mexe com o nosso dia a dia. Tá aqui, ó. Com pressão para cercar praças, São Paulo se divide entre segurança e liberdade de acesso. Aí vem o textinho. Praça Pôr do Sol, na Zona Oeste, fechada a pedido de moradores. Grupo faz campanhas para instalar grades na República. É o seguinte, se criou uma fantasia de que você cercar as praças de grades dificulta o acesso. Dificulta o acesso e é uma medida de segurança draconiana. Dificulta o acesso, é muito... Isso não é verdade, não é verdade. Vou contar para vocês uma experiência minha no Jardim da Luz. Lá há 40 anos atrás, quando eu era secretário de imprensa do prefeito Figueiredo Ferraz, se percebeu que o Jardim da Luz, que já foi cercado, estava deixando de ser frequentado pelas famílias, estava sendo tomado pela marginália. Batedor de carteira, enfim, gente que ia lá se drogar, gente que ia lá se esconder
da polícia, etc., etc., e estava virando um inferno para quem queria usufruir a boa qualidade do Jardim da Luz. Então se decidiu cercar a praça e criar um portão. Criaram um portão. E se chegou à seguinte conclusão, que era uma conclusão que na Europa já se chegou há muito tempo, que é o seguinte: você quer transformar a praça numa praça utilizável pelas famílias, etc., etc., não um local usado pelos marginais. Então você cerca e de vez em quando você fecha o portão durante o dia e faz uma blitz policial. Faz isso 1, 2, 3 vezes, você vai ver que esses marginais se afastam da praça. Se afastam da praça e a praça pode ser liberada para uso das famílias. É isso que se deseja, e agora vem esse pessoal libertário dizendo: vão dificultar a liberdade de acesso. Liberdade de acesso, à noite fecha, né? Por que a Praça da República tem que ficar aberta às 3 horas da manhã? Chega numa determinada hora civilizada, você fecha as portas e no dia seguinte de manhã você abre as portas. Então, esse seria o ideal para várias praças de São Paulo. Mas aí aparece o pessoal criando essa dicotomia entre segurança e liberdade de acesso. Não existe esse problema. Não existe esse problema. O problema é: a praça é utilizável pelo cidadão que trabalha, que paga impostos, que quer levar as crianças para respirar um ar melhor, etc., etc., ou para marginália que quer utilizar e tomar conta das praças. A viagem de Biden a Angola é ofuscada por um indulto a filho. Os democratas dos Estados Unidos estão, eles que eram os grandes guias da moralidade americana, estão aí curtindo essa dificuldade criada pelo Biden, que jurou de pé juntos que não usaria dispositivos legais para preservar a sua família, para favorecer o filhote dele. Agora ele está viajando para Angola. Bom, no Oriente Médio continua a luta terrível, né? Minuta é elo com Bolsonaro, mas PF faz conclusões com indícios parciais. Quer dizer, não está claro, ainda não está claro que o Bolsonaro, claro, provado no papel, com carimbo, que o Bolsonaro participou de tudo isso. E existe uma ideia que o advogado dele já colocou de pôr a culpa nos militares, ele fica, coitadinho, inocente na história. Eu estou virando rápido. Tem uma coisa de Marçal, mantém boom de seguidores, mas engajamento pós-eleição cai. Toffoli extingue punição a acusados de hostilizar Moraes em Roma após retratação. Isso tudo é uma porcaria. Não devia um ministro do Supremo. O Moraes fez uma tempestade num copo de água. Deixa eu ver. Tem a entrevista aqui. Eu quero ir para a parte internacional. Líder europeia não prevê ida à reunião do Mercosul e põe em dúvida anúncio de acordo. Visita ao Uruguai não está na agenda de Ursula von der Leyen, diz porta-voz. Na avaliação de interlocutores, participação pode ocorrer. PIB deve crescer menos no terceiro tri. Queda de exportações para a Argentina deve zerar superávit do Brasil, afirma o Itamaraty. Só notícia ruim, né? Olha aí, novo plano de saúde pode ser cancelado
após atraso de 2 mensalidades, como se não bastasse o preço que eles estão cobrando. Operadoras poderão avisar clientes por WhatsApp e ligação. Regras valem para contratos assinados a partir deste mês. Problema de saúde não está resolvido em lugar nenhum do mundo. No Brasil nós estamos marchando para trás. Bom, está aí, né? Rússia e Irã tentam socorrer Assad após tomada de Alepo por rebeldes, né? E o Zelensky afirma o óbvio: a Ucrânia não tem força militar para ganhar da Rússia. Quem tomou cafezinho com a gente? Adriano Jacó, Roberto Padilha, obrigado, viu, pessoal, que nos acompanha e saboreia cafezinho conosco. Juliana Miranda, Isabel Costa, Juliana Lobão, Neus Araújo, Neuzeli Romão Alcides Neto, Danúbio Costa, Silvinho Santiago, Carmen Pazetti, Ulisses Suzano, Patrícia Mulano, Ailton Pereira, de Ribeirão Preto, Rafael Menezes, do Rio de Janeiro, Severino Ferreira, do Recife, José Alvarenga, de Foz do Iguaçu, Chico do Engenho, do Amazonas. Estamos recebendo aqui a visita do Felipe de... Sobrenome? Felipe Barbosa. Hã? Felipe Barbosa. Felipe Barbosa, que é um estagiário de jornalismo e tem a virtude de ser nosso vizinho. Tem a virtude de ser nosso vizinho. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Obrigado mais uma vez a você que tomou cafezinho conosco. Tenha um bom dia.